Olá, meninas. Eu tinha prometido pra vocês que ia gravar um vídeo falando um pouquinho dessa encadernadora, tá? Que é a Tecint. A Tecint, ela é um modelinho um pouquinho mais compacto de encadernadora, mas ela faz a furação normalmente. Hoje no mercado existe de dois modelos. Existe a furo redondo, que é essa, azulzinha. E existe também a furo quadrado, que é a amarela. Ela possui essa travinha, né? Que você fecha pra segurar fechada, aí você solta e ela levanta. Ela tem os pinos, né? Que você pode isolar na hora da furação, caso você não queira algum pino. E ela tem aqui a parte de trás, que é onde você fecha o airiô, tá? Aqui tem as medidas do airiô. Enfim, ela tem uma régua, caso você precise furar uma folha maior do que os tamanhos A5, ela tem uma régua. Ela também tem uma travinha aqui do lado, tá vendo? Que é para segurar o papel na posição quando for um tamanho maior, uma folha 4, por exemplo. Ela tem essa travinha. Essa parte aqui da lateral dela, esses ganchos, eles servem para segurar o airiô, assim, para que você possa ir furando e já ir colocando as folhas aqui, tá? A maior, assim, o maior questionamento que eu recebo é sempre que as pessoas não conseguem fazer a furação dela certa, tá? As profissionais, as encadernadoras profissionais, elas realmente dão uma maior precisão do que essa máquina. Mas é possível sim fazer uma furação centralizadinha, bonitinha com ela através das polegadas. O que é polegadas? Essa máquina, gente, ela trabalha com dois sistemas de medida. Aqui embaixo está em centímetros e aqui em cima está em polegadas, tá vendo? Ela já tem uma tabelinha aqui de polegadas, tá vendo? Aqui são as polegadas e aqui são os furos. Então, como que a gente vai fazer para saber como furar? A gente vai pegar um papel, que nem no caso, esse é um papel 15 por 21. É meia folha A4. E a gente vai medir quantas polegadas ele tem. Então, para medir, a gente vai estender a nossa régua, vai encostar o papel lá no final. Vou mostrar de cima aqui para vocês verem, ó. Eu não vou conseguir segurar, mas eu vou mostrar de cima. Tá vendo? Eu encostei o papel lá no final da régua e eu vou ver aqui quantas polegadas ele tá marcando, ó. Ele deu 8, mas não chegou a dar 8,5, certo? Ele deu 8 e passou 1, 2, 3, 4 pontinhos do 8, certo? Então, a gente vai olhar aqui nas polegadas e a gente vai ver que no 8, a gente tem que puxar o pino 4, certo? Mas ele passou de 8, ele passou 4 pontos de 8. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que espaçar, dividir esses 4 pontos em 2, certo? Então, deixa eu posicionar aqui o celular novamente. O que a gente vai fazer? Com a régua fechada, certo? A gente vai, como falou lá, passou 4, né? Então, a gente vai... A régua da Tecint, ela tem uma travinha, ó. Quando você puxa, ó, ela faz um barulhinho. Tá vendo? São travinhas. Então, o que a gente vai fazer? Passou 4. A gente precisa dividir esse 4, 2 para cada lado. Então, em vez de puxar 1, 2, 3, 4, a gente vai puxar 2 vezes. 1, 2. Até dar 2 travinhas, ó. 1, 2.
Aí, com todos os pinos abaixados, a gente vai fazer a primeira furação. Furou, certo? Aí, a gente vai puxar a régua. A gente, no segundo furo, ó. Primeiro, no segundo furo, a gente vai prender naquela travinha lá que eu falei pra vocês. Você coloca no segundo furo e abaixa a travinha. Aí, lá na nossa régua, tava falando que no 8, a gente tinha que puxar o pino 4, certo? Então, a gente puxa o pino 4 e faz a furação. Aí, a gente solta. E aí, se você dobrar o papel no meio, ó, você vai ver, aqui, ó, que a furação, ela bateu certinho, tá vendo? Ou seja, está centralizado. Ó, certinho. Bateu no meio, tá certinho. Depois a gente faz quando a medida é aqui em cima. A gente vai medir as polegadas certinho. Aí medir. Aí aqui apareceu o seguinte. Apareceu que passou do 11, tá vendo? E faltou 1, 2, 3 pininhos para chegar no 12. Então, diferente do caso anterior, que passou do número, essa faltou. Faltou 3 pontos para chegar no 12, certo? Quando falta para chegar, em vez da gente dividir, a gente puxa o que faltou. Então, se faltou 3 para chegar no 12, eu vou puxar a travinha 3 vezes. 1, 2, 3, certo? E aqui na minha tabela... Ô, Livinha, silêncio que a mamãe tá gravando um vídeo. E aqui na minha tabela está dizendo que quando chegar no 12, eu tenho que puxar o pino 12. Então, eu vou puxar o 12. Só que faltou para chegar no 12. Então, eu também vou puxar o 11. E aí, eu vou fazer a furação. Opa, pelo 4 estava isolado. E aí, ele ficou assim. Se você dobrar no meio, a mesma coisa. Você vai ver que a furação bateu certinho. Ou seja, está centralizado. Gente, é no tamanho A6, que é 10,5 por 14,8. Você vai medir as polegadas e aqui tá dando que chegou no 10 e passou 2 pontinhos. Aqui na minha reguinha tá dizendo que 10 polegadas, o pino que eu tenho que puxar é o pino 8. Então, eu puxo o pino 8, certo? Só que passou 2 pontinhos de 10 polegadas. Então, eu tenho que dividir esse que passou para cada lado. Então, são 2 que passou, eu vou puxar uma vez a travinha. Ou seja, 1 para cada lado. Não vou puxar 2 vezes, vou puxar uma vez só. E aí, eu vou fazer a furação. Fiz a furação. Se você dobrar no meio, você vai ver que a furação bateu certinho, tá? Então, gente, o processo ele é muito simples, né? Não tem segredo. Se você seguir